Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E as coisas da política andam fervendo cada vez mais. Não custa lembrar, no próximo domingo você irá às urnas para escolher os seus candidatos a presidente, a Senado, ao governo do Estado, deputados. Enfim, você já está preparado? Você tem acompanhado o noticiário político? Você já fez a sua análise crítica em relação aos postulantes a esses cargos todos? A gente espera que com o programa de hoje a gente possa contribuir um pouco mais para você ter uma visão mais clara, mais profunda ainda do cenário político, principalmente aqui em Goiás. Para isso, a gente recorreu mais uma vez a analistas políticos, cientistas políticos, que mais uma vez nos dão o prazer da presença. Eu começo apresentando ele, que tem uma larga experiência no jornalismo, na cobertura política dentro do jornalismo, Reinaldo Rocha. Tudo bem, senhor Reinaldo? Prazer enorme estar novamente com você aqui. Vejo o professor Wilson, querido amigo de tanto tempo, a quem eu admiro profundamente. E o Rafael, esse que eu ajudei a criar, né? Prazer estar aqui. E vamos ver que realmente, como você disse, está pegando fogo. Legal. Falta uma semaninha só, né, Paulo? Poucos dias, né? Esperaram o que desses poucos dias? E o Reinaldo, né? Faltou dizer uma coisa, mas ele já mostrou que também é apresentador, né, de televisão, porque ele já me ajudou a apresentar os demais convidados. Está aqui o professor Wilson Ferreira da Cunha, cientista político, professor de Ciência Política e Antropologia da PUC Goiás. Boa noite, professor. Boa noite. Prazer estar aqui novamente. Prazer também em recebê-lo. E está aqui também o Rafael Vasconcelos, né? Repórter, jornalista da nossa equipe. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, Paulo. Boa noite a você. Boa noite ao Reinaldo Rocha, ao professor Wilson. Alegria gigantesca para mim estar aqui com essas feras. Há uma semana da eleição. Há uma semana da eleição. Esperar o que desta próxima semana? É a pergunta que eu já deixo no ar para os nossos convidados responderem logo no início do próximo bloco. Fique ligado. Flexibase, soluções inteligentes para ambientes corporativos. Indústria de móveis para escritório, especialista em desenvolvimento de ambientes dinâmicos e agradáveis, com mobiliários que aliam qualidade, conforto, ergonomia e design diferenciados. A Flexibase fabrica uma diversidade de linha mobiliária para atendimentos ao segmento público ou privado, como mesas, armários, poltronas, carteiras escolares, poltronas para auditório e tudo que a sua empresa precisa. Flexibase, a qualidade do seu conforto. Promed, planos de saúde empresariais e familiares pensados para você. Com o plano Promed Familiar, você tem acesso a uma excelente rede credenciada, pronto-socorro 24 horas e outros serviços criados para atender a sua família. Para garantir o bem-estar da sua equipe, o plano Promed Empresarial oferece serviços de consultas, exames, internações e cirurgias. Promed, porque na vida precisamos de confiança. 3097-3800. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo 3 convidados. Rafael Vasconcelos, que é integrante da nossa equipe, está aqui. Também está aqui o professor Wilson Ferreira da Cunha, que é cientista político e professor de Ciência Política e Antropologia da PUC Goiás. E também o jornalista Reinaldo Rocha, para quem eu endereço já aquela pergunta a qual eu fiz menção no bloco anterior, Reinaldo. Sim. Estamos começando uma semana decisiva, acabou, só tem mais 7 dias agora até o dia da eleição. O que é que você espera, tendo como base os últimos acontecimentos dentro do horário político, dentro das manifestações e entrevistas dadas, concedidas pelos candidatos, principalmente ao governo do Estado? Ô, Paulo, na verdade, nada de especial. Nada que me surpreenda, nada que possa ser uma grande novidade. Acho que não. Eu estive aqui com você, já tem algumas edições anteriores, a campanha estava mais ou menos no começo, e você me fez uma pergunta e eu disse: nós temos um processo polarizado em Goiás, não vai sair disso. Vai ser Marconi Perillo contra Iris Rezende. É o que está acontecendo. Falta uma semana, pode ter virada? Não acredito. Vamos ter mais uma vez uma disputa Marconi e Iris daqui a uma semana. Pois é, mas tomando por base, né, exatamente como eu disse, as declarações e acontecimentos, né, dos últimos dias, a gente tem que mencionar, por exemplo, a divulgação de uma falsa pesquisa
atribuída supostamente à FIEG, né? Sob que desmentiu categoricamente. Que né? desmentiu categoricamente, mas dando o Vanderlan à frente de Íris. Quer dizer, isso faz parte do jogo? Isso ajuda em alguma coisa? Olha, faz parte do jogo. Eu acho que, de certa forma, ajuda sim. Porque aquele que está indeciso e aquele contingente que não gosta de perder o voto, olha, o Vanderlan já passou o Íris. Então, eu acho que vale a pena deixar de votar no Íris e votar no Vanderlan. Vai ter um pouquinho de voto saído desse samburai. Saído de Íris. Exatamente. Saindo exatamente. de Íris, indo... Exatamente. O senhor pensa assim, professor? Também isso, a artilharia pesada que está ocorrendo em todo o país, e principalmente em Goiás, agora na reta final. Mas, como disse muito bem Reinaldo, as coisas vão ocorrer como desde o início, né, a preferência para Marconi e Íris Rezende, né, polarizando aí a votação até o final, até o dia 5. Provavelmente poderá não ter o segundo turno, né? Há uma expectativa, se você for comparar os dados, as pesquisas, as intenções de voto, né? Que permanece aí uma maioria muito boa pró-Marconi. Só para acrescentar, Paulo, eu acho que esses dados aqui são importantes. Na última quinta-feira, o programa está sendo gravado, inclusive, na quinta-feira, Marconi Perillo deu uma declaração relembrando os números dele desde 98. Rapidamente aqui, só para enriquecer o debate. Em 98, Paulo, o Marconi Perillo terminou o primeiro turno com 49%. A um ponto, né, e um voto de conseguir a eleição já no primeiro turno. Em 2002, que é o mesmo cenário de hoje, ele era candidato à reeleição, contra Maguito Vilela, ele teve 51,4%. Ele foi eleito no primeiro turno. Em 2006, o candidato era Alcides Rodrigues, o candidato dele. Teve 49%, ficou muito próximo. Em 2010, 46%. Ou seja, isso significa que o Marconi, se seguir essa tendência, ou vai vencer no primeiro turno, ou vai ficar muito próximo disso, né? Os números dizem isso. Como que os senhores avaliam, né? Apenas para dar esses dados para... Eu vou ficar com um dado que ainda é recente, embora já tenha surgido outra pesquisa, mas uma pesquisa anterior do CEPS, que costuma acertar bem aqui em Goiás, dava exatamente, Paulo, pau a pau. A soma do Marconi, você somava dos outros 3. 40,4. Impressionante, assim, até na fração. Então, Quer esse dizer, um voto para lá ou um voto para cá decidiria a eleição. Exatamente. Quer dizer, Agora, a eleição de Marconi no primeiro turno pode estar dependendo de um voto. Pode. Segundo a pesquisa. E aí vem a química desta semana fatal agora. Quem que vai ser mais competente, o Marconi no caso, para assegurar a vitória logo no primeiro turno? E a oposição, seja ele, seja Vanderlan, você está colocando Vanderlan aí como segundo uma hipotética pesquisa, que pode ser o segundo. A pesquisa que o colocou, né? Eu só fiz menção à pesquisa. Vai depender do jogo que teremos nesta semana final da campanha. Tá, vale repetir, né, uma pesquisa que foi desmentida pela FIEG. Exatamente. Né? Quer dizer, foi jogo de trucagem, né, professor? Seria mais ou menos isso? Quer dizer, vai que cola, né? Eu acredito que não cola, pode ganhar alguns votos, mas o que é democracia? Democracia é uma reavaliação perpétua dos candidatos, do governo. Então, o eleitor goiano, ele está reavaliando, quer dizer, o governo atual, Marconi, e está dando credibilidade, né, com as intenções de voto. Essas intenções de voto são dados matemáticos significativos que indicam uma tendência. E dados, estatística, não tem como você dar palpite. Não existe cinismo, opiniões, eles estão aí para quem quiser ver. São absolutos, São né? absolutos. Quer dizer, não são adjetivos, né? Enfim. Agora, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: esperar o quê, professor? Começo pelo senhor. Esperar o quê? Nós temos agora 2 programas apenas no horário político, é isso? Segunda e quarta? Porque sexta já terminou o período do... Enfim, no máximo 3 programas políticos. Não, a campanha, eu tenho até uma colinha aqui, parece que vai até o dia 19. Dia 2, né? Dia 2. Dia 2. Antevéspera. Quarta-feira. Antevéspera do dia da eleição. Nós temos esta semana
Nós temos esta semana mais 2 programas, pelo menos. 2 programas. É. Em 2 programas dá para reverter essa tendência? Não dá. Talvez é uma tendência para permanecer como está, né, a intenção de voto. Então, se a gente perguntar geralmente o voto por quem está na frente, né, mas você tem que responder por que está na frente ou está atrás. Então, a análise que o eleitor faz é bom para o governo atual, porque ele considera que foi um bom governo. Então, isso aí é significativo. Então, provavelmente não vai mudar essa situação. E se der segundo turno, né, vai repetir o resultado do primeiro, em Goiás. Quer dizer, não há como tirar a eleição do atual governador. O senhor está sendo muito enfático nisso, né? O senhor está sendo muito incisivo. Incisivo porque, como eu disse anteriormente, em matemática não há imprecisão. Você tem que examinar os dados, não há opinião, quer dizer, friamente são esses os dados, né? Dando, mais uma vez, uma oportunidade para o governador repetir. É um valor. É um valor. É um valor expressivo. Expressivo, matemático. Exatamente. Estatístico. E que a gente chama de outra forma também como capital político. Né? Capital político. O Marconi construiu esse capital político. Claro. Destruir isso não é numa semana que vai se fazer. Pois é, mas aí eu quero saber de você o seguinte, Reinaldo. Tentaram, né? Houve tentativas de desconstruir a imagem de Marconi. Mas não se conseguiu, Paulo. Por quê? Porque esse capital é sólido. Ele está construído em cima de realizações, eliminou o que se chamaria de oposicionismo em Goiás, só apareceu agora, na época de eleição. Quem que contestou o que o Marconi estava fazendo ou deixando de fazer? E ele fazendo. Teve agora que mostrar. Passou por crises, a oposição ficou mais aguerrida agora, partiu para bater realmente agressiva, e ele continuou lá no topo dele. Agora, isso, por outro lado, expõe também, digamos, uma fragilidade da própria oposição ao longo do tempo, porque você está dizendo que só agora que a oposição começou a fazer críticas ao Marconi. Ao longo do tempo, seja na Assembleia, seja em entrevistas ou em outras formas, a oposição deixou de fazer a crítica pertinente e coerente a Marconi? É porque você tem... Ela não teve competência para fazer isso? Seria isso? Ela tem um mandamento, né? Quer dizer, você fazer de vez em quando um discurso raivoso ou um artigo furibundo, não adianta. Você tem que ir, da mesma forma que o governo constrói o seu capital realizando, chegando perto das aspirações da sociedade, a oposição tem que fazer o contraponto disso, mas construindo também esse patrimônio, para depois chegar. Quer dizer, não seria só bater. Exatamente. Ela tem que mostrar que ela tem o Wilson aqui tem essa tese com ele, que eu li nos jornais aí, exatamente isso. Ele está na frente porque ele fez uma campanha propositiva. E bateram nele e não adiantou. Porque a oposição não traz alternativa ao governador. Correto. Não tem Você faz o jogo da verdade assim, a contraposição é o contraponto. Claro. Quer dizer, não adianta só bater, tem que também mostrar que quem bom, bate errado, teria competência para fazer. Como? Aqui veio faltou isso. Agora, o que mudou de 98 para cá no discurso do PMDB, no discurso da oposição? 16 anos se passaram. O que mudou? O que mudou? O PMDB, ele continua um partido colaboracionista, eu sempre digo isso, né, de quem está no poder, menos em Goiás. Quer dizer, aqui ele não tem, como não tem alternativa, começaram a bater, mas eu vi um programa do Iris Rezende aí, que ele quer mostrar realizações, ser o melhor governo para Goiás, tudo isso aí. Então, ele já tem uma proposta em cima das propostas de infraestrutura que qualquer estado, qualquer cidade precisa, que o atual governador está fazendo. Então, a oposição, quer dizer, não encontra saída para a boa avaliação do governo. Mas em 16 anos o PMDB não conseguiu criar um discurso de oposição? Não. E dizer-se agora, como veio dizendo o Willis Rezende, que ele está preparado para fazer o melhor governo da vida dele, isso é meramente retórico. É rigorosamente retórico isso. Não é qualquer um, a massa não vai se envolver com esse tipo de pregação. Então não adianta. Está perdendo o tempo dele no horário da propaganda eleitoral aí com um discurso. E não traz credibilidade, porque ele está indo a reboque
dos projetos, programas e metas da realidade, do enfim, governador. Essa que está exposta para a avaliação da opinião pública. Isso expõe também, Reinaldo, de outra parte, a divisão, não apenas da oposição, ou seja, de partidos, mas uma divisão dentro dos próprios partidos, como a gente viu, por exemplo, no PMDB, com Júnior Friboi e Íris, dentro do PT, com Gomide, Paulo Garcia e etc, etc. Também. Quer dizer, não houve apenas uma divisão entre os partidos, mas também dentro dos partidos, isso fragilizou ainda mais a oposição? Fragilizou, porque isso é um jogo eleitoral feito durante a campanha eleitoral, ou para a campanha eleitoral. Então, de repente, você pegou a opinião pública, assim, ela despreparada para receber esse tipo de avaliação. Ela queria outra coisa. Talvez fosse, sim, o momento agora de o Marconi ser encantoado, porque ele está no terceiro mandato dele, tentando um quarto. Mas não se colocou uma tese que fosse destrutiva dessa situação do Marconi, da desconstrução dele e de solapar o capital político dele. Nada disso aconteceu. É por isso que ele é líder. Se tivesse segundo turno, o senhor acha, professor, que a oposição vai conseguir juntar os cacos? Porque a gente está vendo aí Vanderlan criticando Íris Rezende, Gomide criticando Íris Rezende. Consegue juntar os cacos? Não, porque essa divisão, principalmente do PMDB, ela foi uma gangorra. Quem vai ser o candidato, este ou aquele? Quer dizer, o Íris sai ou volta, quer dizer, vem Friboi, quer dizer, isso aí deu uma falta de perspectiva, né? Qual o personagem principal da oposição? E as oposições em Goiás não souberam encontrar qual é o objetivo da oposição, ou seja, qual é o inimigo dela. Seria o governador Marconi. Então, se houvesse uma união forte, poderia acontecer uma coisa diferente que está ocorrendo. Falta foco, então? Falta foco, falta objetivo. Quer dizer, ao invés disso, em vez de focarem no adversário, eles se dividiram internamente. Se dividiram internamente e dividiram os votos, né, do eleitor. E para complicar mais ainda essa situação, Paulo, se dá agora na aproximação que já houve, na união que já houve entre PMDB e PT, uma fratura gravíssima. Essa crise da Câmara Municipal expôs a insatisfação, a contrariedade com o acerto que foi feito para se ter uma campanha com o PMDB capitaneando a candidatura majoritária do que seria o bloco PMDB-PT, o que obrigou o Gomide a sair pelo PT. E aí essa crise da Câmara de Governadores expôs tudo isso, uma fratura completa. Você me deu o gancho para o próximo assunto no próximo bloco. A gente volta rapidinho, fique ligado. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo dois analistas políticos. Está aqui o professor Wilson Ferreira da Cunha, que é cientista político e professor de Ciência Política e Antropologia da PUC Goiás. Também está aqui Reinaldo Rocha, jornalista. Quantos anos cobrindo a área política? Sei lá, Paulo. Desde Mauro Borges. Esquece, Paulo. Um bocado de tempo. Desde anteontem. Por aí. E também está aqui o Rafael Vasconcelos, jornalista, né, que embora seja novo também, já acumula 11 anos. 11 anos. Nasci junto com o programa, Paulo Bérez. Exato. Desde o início, há 11 anos, né, o Rafael está com a gente e acompanha a política, vai a Brasília. Da casa já, né, Paulo? Esse cria nossa. Mas, enfim, Reinaldo Rocha, no final do bloco anterior, falou, a propósito da questão da divisão entre as oposições e também dentro dos partidos, ele mencionou a divisão que se escancarou agora de vez dentro do PT a partir da votação das alíquotas que reajustariam o ITU e o IPTU. A votação que aconteceu na Câmara de Vereadores. Dois vereadores, Tairone de Martino e Felisberto Tavares, votaram contra o projeto do governo. E isso expôs
né? Pelo menos boa parte das feridas, a gente não sabe se todas, mas pelo menos boa parte delas. Boa parte delas. A gente ouviu Tairone de Martino sobre essa postura que ele teve em relação à votação do ITU e do IPTU, contrariando a vontade de Paulo Garcia, que sempre foi tido como o mentor da candidatura dele, aquela coisa toda. Veja o que ele diz. Eu tenho muitas críticas que eu faço, não desde agora, há muito tempo, à falta de estrutura nos cais, à falta de asfalto na cidade, a essa crise do lixo, a problema de iluminação pública. Ou seja, eu sei que o município passa por dificuldades, e não é só Goiânia, todos os municípios passam por dificuldade e a gente precisa ser muito correto nisso. Ou seja, óbvio, a prefeitura precisa de uma arrecadação melhor, tem aí uma planta de valores desatualizada, sei disso tudo. Agora, para você resolver isso, não é fazendo uma coisa às coxas, a toque de caixa. Ninguém resolve problema sério dentro da sua própria casa fazendo as coisas a toque de caixa. Então, eu acho que existem problemas e a solução para esse problema não é da forma como está sendo feita. Então, se você me perguntar, hoje a administração de Goiânia é ruim? É muito ruim. Reinaldo Rocha, né? Você conhece bem o Tairone? Conheço. Participou várias vezes do seu programa. Um grande jornalista, um bom perguntador, conhece bem da política. Ele foi bem nessa análise dele, nessa postura dele de contrariar o prefeito? Teria que ter. Não, eu acho que essa crítica que ele faz agora, ela teria que ter aparecido mais ao longo do mandato que ele tem cumprido na Câmara. Essa crise vivida, a crise administrativa vivida na Prefeitura de Goiânia, ela é antiga. Se é para colaborar, para lutar pelo bom caminho, ela está falando mais nisso agora. Devia ter dito antes, né? Claro. Sem dúvida, tá. Sem dúvida. Nesse aspecto, Tairone, uma vez, ele participou do meu programa, do outro programa, e houve até um mal-estar, porque ele fez uma crítica, etc., porque o vereador Djalma Araújo estava presente no programa e se levantou, o vereador Djalma Araújo é imprevisível, sim, ele se levantou e puxou um cesto, né, que fica no estúdio, um cesto de lixo, para fazer referência à sujeira em que se encontra a cidade de Goiânia. Tairone se descontrolou, né, e fez uma crítica a mim, achando que eu deveria ter proibido Djalma de ter feito isso. Como proibir, ele se virou, a hora que eu vi ele já estava do lado ali. Mas ele fez uma crítica e eu disse o seguinte, olha, primeiro o senhor tem que ter coerência, porque o senhor fora do ar critica Paulo Garcia, mas quando o senhor chega no ar, o senhor fala outra coisa. Quer dizer, e agora, né, Rafael, você que acompanhou isso, você já estava aqui na volta, agora Tairone fez aquilo que a gente sabia que ele fazia nos bastidores, que ele criticava Paulo Garcia, mas faltava isso que você falou, Reinaldo, de ele expor essas críticas. Só agora. Só agora, aí ficou mais ou menos oportunístico e ficou revelando uma postura incoerente. Quer dizer, foi na defesa de uma situação que está perdida, que é o fiasco que está sendo até agora a candidatura solitária, vou dizer assim, do PT ao governo do Estado. Era um projeto inviável. Mas como explica isso? Porque Tairone sempre foi ligado a Paulo Garcia, de quem ele foi, inclusive, assessor de imprensa no primeiro período de Paulo na prefeitura. Paulo é que teria indicado Tairone para ser vice na chapa de Comide. Ele pulou... Mas, ao mesmo tempo... Ele pulou o corguinho, seria mas, isso? ao mesmo tempo, Paulo Garcia lutava para que o candidato fosse Iris Rezende, mantendo a aliança, que deu certo. O Paulo virou vice do Iris, depois completou o mandato do Iris, depois se elegeu e muito bem no primeiro turno, porque fez uma boa gestão, estava dando tudo certo, o Paulo preferia isso, mas acabou tendo que engolir uma candidatura do próprio partido numa estrutura que foi muito mal articulada. Numa frase, como é que você resumiria, então, para ficar bem clara a postura de Tairone? Eu acho que, neste momento, ele está sendo rigorosamente incoerente. Professor Wilson, a sua análise. Eu acho que ele está tendo uma oportunidade agora de dizer qual a verdadeira situação da administração municipal. Ele está sendo verdadeiro e tudo que ele disse é verdadeiro. A população de Goiânia está sentindo a péssima administração do PT local. E isso mostra, quer dizer, a falta de quadros técnicos, né, assessores competentes para auxiliar a administração do atual prefeito e também joga isso para o país inteiro, quer dizer,
quem é que o PT tem para administrar uma cidade, um estado e um país? Os companheiros. Porque os companheiros aí, eles são aparelhados. Porque basta lembrar que com essa crise entre Tairone e Paulo Garcia exonerou 20, né, em torno de 20, não foi isso, Rafael? Até mais de 20, Paulo. Mais de 20? Mais de 20 servidores da prefeitura então ligados a Tairone. Foi mais do mesmo. Não é o que o Tairone está protestando ao dizer, por exemplo, que esse não é o jeito petista de governar. Esse é o jeito. E Tairone fez o quê? Esse é o jeito. Quer dizer, de um lado e de qual outro... que é a postura, dar então? emprego. Que ele nos dê esse ensinamento. De um lado e de outro, há tentar contradições. Entender. E foi a pergunta que eu fiz para ele. Então a prefeitura está loteada, o critério da contratação é só político, porque as pessoas foram exoneradas pelo critério político. E aí, essas pessoas não tinham competência para estar lá no cargo? Quer dizer, estavam lá só porque Tairone estava votando a favor? Só porque eram ligadas ao Tairone. E é uma a prefeitura está loteada. E é uma pergunta, Rafael, que muitos telespectadores nos fazem, e a gente está tentando levantar essa matéria, gostaria até que você assumisse essa matéria, sim, porque falam exatamente isso. Quer dizer, a Câmara acaba aprovando muitas vezes projetos absolutamente impopulares, absolutamente prejudiciais à população, por conta desse jogo do toma lá da cá, quer dizer, dos cargos que tem, das facilidades, das benesses, né, que tem junto ao poder. Felisberto Tavares, vereador, ele deixou isso claro também. Ele insinuou isso, né, que a prefeitura está loteada. Vamos ouvir então Felisberto Tavares sobre esse episódio. Quando a gente faz uma avaliação, por que nós estamos recebendo essa punição? Porque nós estamos posicionando em defesa do cidadão, do eleitor, do morador de Goiânia. Aí você se posiciona em defesa da gente, das pessoas, e receber uma punição dessa. Eu acho que foi um grande equívoco aplicar uma punição nesse momento. Se foi para me intimidar, o tiro saiu pela culatra. Porque eu continuo e continuarei defendendo o interesse da sociedade, ainda que a executiva queira me impor e me direcionar a voto. Eu não tenho vocação para ser marionete e, portanto, eu fui eleito pelo povo e dessa forma eu vou me reportar. Professor Wilson, começo ouvindo o senhor sobre essa fala. Muito boa, porque existe alguém honesto dentro do PT na fala do vereador. Quer dizer, isso é um problema nacional, porque o Brasil hoje ele está praticamente entregue, né, ao lulopetismo. Quer dizer, são 12 anos, não é só a nível local de Goiânia, mas nacional. Quer dizer, o critério para colocar alguém num cargo público é essencialmente se ele é partidário, se ele é companheiro do PT. Mas não pode se esquecer, professor, de que esse governo não é somente do PT. Então, o PT, a nível nacional, ele só se sustenta graças ao PMDB. Quer dizer, ele é o principal articulador e que tem maioria das prefeituras no país, quer dizer, alguns estados. Então essa crise toda, né, Renato, tem que ser analisada não apenas tendo como personagem principal o Paulo Garcia, e sim o PT de Paulo Garcia, né, o PMDB, né, de Iris Rezende, que foi quem trabalhou para colocar Paulo Garcia lá, e isso foi claro durante a campanha, né, e a Genô Mariano, que é o vice-prefeito, que é do PMDB. Quer dizer, então essa coisa não pode ser vista de forma isolada. É um conjunto, hoje é uma composição de forças. Tanto essa crise quanto a administração de Paulo Garcia tem que ser vistas pelos dois lados. Pelos dois lados, né? Envolvendo PT e PMDB. É uma composição com dois blocos políticos. Vocês não acham que o natural, Reinaldo, você não acha que o natural seria o candidato Iris Rezende falar das realizações dele na prefeitura e por conta da administração ruim de Paulo Garcia, ele ficou um pouco intimidado e não soube lidar com essa situação, porque poderia precisar do PT no segundo turno? Aí se rendeu ao marketing, né? Não dá para falar em Paulo Garcia e gestão da prefeitura de Goiânia nesse momento. Mas é porque tirar voto. Mas é porque o Iris ficou 6 anos na prefeitura. Ele perdeu o comando da prefeitura. Ninguém quer. E perdeu o norte administrativo. Exato. Dele. Ninguém quer uma foto ao lado de Paulo Garcia hoje. Nenhum mas eu estou falando assim, principalmente do PT. Antônio Gomide, inclusive. O Iris ficou 6 anos, né? O que eu quero dizer é o seguinte. O Iris ficou 6 anos da prefeitura. Então, normal seria Iris Rezende falar das realizações dele como prefeito.
E o Paulo Garcia acabou abafando essa situação. Aí o problema é que na medida em que ele lembra de prefeitura, automaticamente na cabeça do eleitor, do cidadão, vem Paulo Garcia junto. Que é o pacote. Foi uma continuidade. O Paulo é uma continuidade. Sem o PMDB não haveria prefeito em Goiânia. Agora é interessante que Paulo Garcia, né, quando começou a administração dele, ele contava com 4 vereadores do PT na Câmara. Quer dizer, e hoje, Djalma Araújo já foi expurgado, né? Já foi expurgado. Agora, Felisberto Tavares e Tairone sofreram uma punição, né, de 30 dias, que pode ser revista para 60. Estão mais fora do que dentro agora, né? Estão mais fora do que dentro. Felisberto deu declaração, inclusive, também de que, se ele pudesse, ele sairia do PT, só não sai, porque senão ele perde o cargo. E resta apenas a Paulo Garcia, dentro da Câmara de Vereadores, um único petista, que é Carlos Soares, irmão de Delúbio Soares, que está lá fazendo o trabalho de combate sozinho agora. Quer dizer, Paulo Garcia tinha 4, ficou com 1. Quer dizer, Paulo Garcia tinha a votação em maioria da população, foi eleito, hoje ele tem uma reprovação quase total, quase maciça da população. Quer dizer, Paulo Garcia se isolou, ficou sozinho, por conta de quê? Eu acho que faltou a percepção de que a administração de uma capital como Goiânia é altamente problemática e que não era só dar continuidade naquelas coisas que o Íris vinha fazendo, não. Ele tinha que ter tomado efetivamente as rédeas e mudado o modelo, porque houve aparelhamento, houve muito oba-oba, houve realização também. Mas ninguém pensou no que poderia resultar tanto investimento feito no tempo do Íris para o estado das finanças municipais. E o grande problema foi isso aí. Quer dizer, de repente, o Paulo Garcia se viu absolutamente sem dinheiro nenhum, sem poder fazer nada, e nem mesmo para cuidar do essencial, básico, né? do básico. O Paulo Garcia é o bode expiatório agora, o culpado de tudo. Mas o culpado de tudo, as pesquisas estão mostrando aí, ó. Essa precariedade da administração municipal de Goiânia está dando voto para o governador. Quer dizer, o governador está subindo aqui em Goiânia. Até porque segundo a pesquisa exatamente, né? Porque o eleitor está vendo, né? Um pouquinho de agressividade que está tendo na campanha dele, que é muito propositiva, ele está pegando as mazelas de Goiânia. E ele tem que fazer isso mesmo. Segundo a pesquisa CEPES, né, divulgada domingo passado pelo Jornal Popular, o demonstrativo por regiões, na região central, Marconi tem 35 pontos contra 17 de Íris. Quer dizer, tem o dobro. E a região central inclui Goiânia, Aparecida de Goiânia, que também é administrada pelo PMDB, Anápolis, né, que é administrada pelo PT, e outras cidades. Mas são as 3 cidades principais que estão aqui nessa região centro. E na região da capital, Marconi também avançou, virou o jogo, ele estava, né, no início ele estava em desvantagem, bem atrás, e agora ele já abriu 5 pontos sobre Íris Rezende aqui na capital, segundo a pesquisa CEPES. É isso? Muito em função disso também? Em função disso, da péssima administração de Goiânia. Então isso mostra que o eleitor ele não está tão passivo. Usou na medida certa esse desgaste para mostrar que as coisas aqui estão complicadas e que não é assim também que o PMDB vai continuar mandando aqui e vai dar a maioria para o Íris Rezende. Ele mostrou o outro lado da moeda. E ele teve isso prejudicou também o Bonide, né? Porque ele teve a sutileza de mostrar que o problema não é só do Paulo Garcia, do Íris também, porque o Paulo é a continuação do Íris. Né? E atingiu de outra forma, de outra parte, a imagem de Comite, que é do PT. Quer dizer, nós temos um problema de gestão com o PT, na capital e na segunda maior cidade. Também, segundo as pesquisas CEPES, né, Comite, no início da campanha, tinha 5% das intenções de voto aqui na capital, e na pesquisa anterior ele caiu para 1,2%. Quer dizer, foi caindo, né, e a companhia da administração de Paulo Garcia, como disse o senhor, realmente não é recomendável. A de Paulo Garcia, infelizmente, eu o tenho na conta de um homem de bem, uma grande figura humana, um homem merecedor de todo o respeito. Como administrador da capital, ele está falhando. E se ele, eu digo isso muito no outro programa, e se ele não tiver consciência disso, e se ele não unir, buscar pelo menos a união, tiver, primeiro, humildade, né?
ele reconhecer os erros. Deixar aquela forma dele de agir de lado, e se ele tiver a humildade de reconhecer os erros, de buscar auxílio junto à população, junto à sociedade, segmentos organizados, ele não vai sair desse buraco tão fácil, né? Então, é uma coisa muito difícil. O prefeito Paulo Garcia está diante de uma situação dificílima e ele está se enredando, como se dizia antigamente, cada vez mais, na medida em que ele começa a criar atritos, inclusive dentro do próprio partido. E ele colocou o próprio diretório municipal do PT, né, para decidir uma coisa que deveria ser administrativa e decidida por ele, Paulo Garcia, na base da conversa, do convencimento dos vereadores para que votassem a favor do projeto dele. Quer dizer, entrou uma questão partidária também dentro de uma questão administrativa. Quer dizer, está virando um balaio de gato. De gato, isso aí mostra a arrogância, né, do Partido dos Trabalhadores em reconhecer erros, em admitir erros. Isso não é só a nível local, é a nível nacional, o que Paulo prejudica Garcia enormemente. Coloca todas as suas expectativas nessa questão do IPTU, de aumentar a arrecadação. Mas não é só dinheiro, né? É administração também. Tinha uma época, como disse o Tairone, né? Uma época, não adianta aumentar imposto, tem que cortar carro de luxo, cortar salário de... Vamos falar disso daqui a pouco, depois do intervalo? Vamos lá. Eu volto com a sua pergunta, tá bem? Certeza. Logo depois do intervalo, a gente volta. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Muito bem, estamos voltando para o último bloco do nosso programa desse domingo. A gente está recebendo aqui o professor Wilson Ferreira da Cunha, que é cientista político, professor de ciência política e antropologia da PUC Goiás. Também está aqui o jornalista Reinaldo Rocha e o jornalista Rafael Vasconcelos, que estava, né, falando de um assunto ainda no bloco anterior, Rafael, mas eu ainda vou pedir a você mais uns minutinhos para a gente poder conferir uma outra matéria que você também fez, né, esta semana, que mostra uma coisa bastante interessante, porque a gente sempre fala aqui no programa sobre a exploração do amianto crisotila, não do anfibólio, do crisotila, que acontece lá na cidade de Minaçu. A gente fala sobre o uso controlado do amianto. E a gente vai nessa matéria ver um detalhe bastante interessante, que foi uma exposição e, ao mesmo tempo, também a premiação de designers que fizeram peças com base no serpentinito, que é um subproduto, digamos assim. Você tem que tirar o serpentinito para chegar no amianto, né? E o serpentinito, que seria um rejeito, acaba tendo também ele uma utilidade bastante interessante, como, por exemplo, em joias, né? Em revestimentos, bijuterias e outras coisas que a gente conferiu neste evento que aconteceu no Shopping Bougainville. Veja só. Utensílios para cozinha, joias, bijuterias, revestimentos e artesanatos. Todos esses objetos feitos com a rocha serpentinito. O concurso foi promovido pelo Instituto Brasileiro do Crisotila. O júri, formado por profissionais de várias áreas, escolheu as melhores peças e levou em consideração a originalidade dos artistas. O público aprovou. Estou muito surpreso com o que nós pudemos ver aqui na festa, a qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido. Vim até apreciar com mais detalhes as peças ganhadoras, né? E é muito bom ver esse tipo de incentivo, em que você de alguma forma está trabalhando sobras de uso industrial para poder dar uma destinação que gere renda, emprego, trabalho e principalmente arte. Acho que é uma conjugação muito positiva. Foram distribuídos R$30 mil em prêmios para os melhores designers em rochas, que concorreram em 5 categorias. Para quem participou da festa, melhor que a premiação é a oportunidade de usar o talento com uma rocha até então pouco utilizada para a arte. Me surpreende muito, dá para fazer muita coisa com um pouco de trabalho, mas assim, o resultado fica muito legal porque tem as surpresas da natureza, né? As diversidades de cores, então assim, você sempre vai conseguir uma peça exclusiva por causa dessa diferenciação que ela traz na natureza. A pedra é uma pedra incrível, o desenho dela, a textura dela é uma pedra que eu nunca vi assim,
nunca tinha ouvido falar. E quando eu descobri ela e o quão bonito as peças que eles apresentam ali, eu achei incrível, assim. A chance de tu trabalhar ela tanto na lapidação, no polimento, é incrível, assim. Para o diretor-geral da mineradora Sama, Rubens Hella Filho, é uma grande oportunidade para mostrar as várias utilidades da rocha serpentinito. Esse projeto nasceu, na realidade, de uma visita que nós fizemos à Rússia. Estamos numa mina e lá eles tinham um projeto de artesanato em rocha. Aí começamos a ideia de fazer aqui no Brasil, formamos uma cooperativa, Sambaíba. O bom é que nós temos um lado da inclusão social, quer dizer, os cooperados são pessoas que têm necessidade de trabalho sem ter uma formação adequada, né? Em parceria com o SESI e Senai, na escola que nós temos do SESI, do Senai, lá na Sama, nós desenvolvemos um curso especial para essas pessoas de forma sustentável. O nosso projeto, qual é a importância? Ele tem por trás dele toda uma sustentabilidade que a Sama procura realizar na sua atividade. É a destinação correta de todos os rejeitos, não é? E também o uso controlado da matéria-prima. Então é uma mineração que é operada de maneira segura. Muito bem, né? Você conheceu um pouco mais aí sobre as histórias paralelas, né, Rafael, que permeiam a exploração do amianto. Você esteve lá, o que você achou? Eu achei maravilhoso, tive acesso a muitas informações que eu não sabia, que eu não tinha ideia, eu fiquei admirado com a criatividade desses designers. Muitas peças interessantes, né, que a gente mostrou aí na matéria, e outras que podem ser vistas, porque esses produtos serão agora vendidos também e distribuídos até pela própria Sama, lá em Minas Sul, para visitantes, etc., né, e bastante interessantes. Né? Tem colares, tem bijuterias, revestimento é uma coisa interessante, né, que mostra a resistência também da peça. Tinha um cinzeiro também, muito bonito, muito bem feito. E parabéns, né, aos designers, né, que fizeram esse trabalho. E também ao Rubens Hella, que é o presidente da Sama, e a Marina Júlia Aquino, que é a presidente do IBC, o Instituto Brasileiro do Crisotila. Muito bem, vamos voltar a falar de política. Rafael Vasconcelos refaz aquela observação sua, Rafael. É só uma observação rápida, Paulo. Eu estou dizendo que Paulo Garcia deposita todas as esperanças no IPTU, na arrecadação maior. Mas não basta a arrecadação maior. Eu vou para o futebol, Reinaldo, você lembra? Tinha uma época que o Vila tinha muito dinheiro. O Barros tinha dinheiro, né? E liberava os cofres, e mesmo assim ele não conseguiu colocar o Vila nos eixos. Então eu faço esse paralelo entre a política e o futebol. Precisa saber administrar. É uma boa, realmente, né, Reinaldo? Porque não adianta ter dinheiro se você não tem, primeiro, apetite, né, pela administração, se você não tem competência, não nasceu para aquilo, não adianta tentar, a menos que você se cerque de pessoas competentes que saibam fazer agora, isso. Só para amenizar um pouquinho a situação do Paulo Garcia, que eu tenho na conta de um homem de bem, ele veio de um processo de crise na administração, aquela confusão de comurga, limpeza urbana e tal, e cai no processo eleitoral que acabou expondo por causa dessa briga que se estabeleceu entre PT e PMDB. E ele ficou no meio do jogo aí, né? Quer dizer, de repente, para o bem da causa PMDBista, ele saiu de cena, quer dizer, não pode aparecer, porque senão pode tirar mais votos do Willis Rezende. Pois é, mas aí fica aquela pergunta. E não pode também fazer a campanha do Gomide, porque ele era contra a candidatura do Gomide. Ele preferia que o candidato fosse o Willis Rezende. Complicado. Mas eu acho que no mínimo ele deveria, quer dizer, claro que a gente imagina que ele esteja, se não pressionado, mas pelo menos desconfortável no papel de dizer que esse déficit da prefeitura, que a última vez que se teve notícia já estava em 400 milhões, quer dizer, 400 milhões é apenas o débito a ser pago de imediato aos fornecedores, sem contar a dívida fundada. Se for contar a dívida fundada, ou seja, aquela dívida que foi renegociada e que é paga todos os meses, como se fosse uma prestação, quer dizer, se você for juntar isso, essa dívida fundada é de 600 milhões.
Quer dizer, a dívida da prefeitura passa de R$1 bilhão de reais. É muito dinheiro. E aí, de onde vem essa dívida? É uma resposta, né, Rafael, que nós procuramos, estamos em busca dela, né, para saber, afinal de contas, as contas dos prefeitos foram analisadas, que aí já vem outra história, né, Reinaldo? Os vereadores fazem o papel deles, que além de legislar, que nem sempre fazem, né, como a população espera, também eles fiscalizam as contas da prefeitura? A gente sabe que não, né, Rafael? Não, infelizmente, muitos vereadores não sabem rigorosamente nada em relação a esse assunto. Eu perguntei para vários lá, para dezenas de vereadores, e eles não sabem, eles não se importam muito com essa questão séria que é a prestação de contas, que é de onde surgiu a dívida. Eu dou um doce para um vereador que me dizer de onde que surgiu a dívida da prefeitura e qual é a dívida da prefeitura. Ninguém sabe. E na questão do IPTU tem um erro, do ponto de vista técnico, acho que crasso. Faz-se uma tentativa de aumento do IPTU com mais alíquotas, se deixando para trás o que seria a raiz disso aí, que é a atualização da planta de valores, meu Deus. Já tem 9 anos que não se atualiza essa planta de valores. Desde 2005. Pois é. Foi a última atualização. Exato. E aí já se vão 4 anos, 2005, 6, 7, 8, o prefeito... Quer dizer, 2005 foi feito, 2006, 7, 8 e 9. O prefeito era Elis Rezende. 10, 11, 12, 13, Paulo Garcia. E agora 14, quer dizer, completando os 9 anos, é que vai se discutir essa atualização da planta de valores. Então, 4 anos de um, 4 anos de outro, não se sabe por que eles não fizeram a atualização, e o medo é que essa atualização venha agora de uma vez só, professor. Né? Fala-se muito lá na Câmara, você esteve lá agora, nesta quinta-feira em que estamos gravando. Exato. O índice médio que eles falam de aumento do IPTU é quanto? Eles nem sabem. Alguns falam algo em torno de 80%, outros falam em algo em torno de 120%. Eu fico com 120%, porque o Elias Vaz, o vereador, tem estudado muito essa situação, e ele diz que o aumento médio será de 120%. O aumento médio. Então, quer dizer, vai ter locais em que o aumento vai ser de muito mais... Do Clube Alphaville, a perspectiva é que seja de 1.800%. Na Vila Viana, a perspectiva é que seja de 600%. Vai entender, a Vila Viana que é grudada no setor Negrão de Lima, onde tem os prédios novos, né? Digamos uma nova classe média, mas... Exatamente. A Vila Viana é um setor humilde, quer dizer, de casas humildes. Quer dizer, ele vai pagar por conta do vizinho. Vai punir essas famílias. Tanto quanto também o condomínio, por exemplo, o Alphaville, porque a prefeitura não faz benefício algum dentro dos condomínios fechados. Os próprios condomínios cuidam disso. Né? Isso, mas vai mandar conta para os condomínios também. Paulo, tem famílias muito simples que moram ali no Jardim América, eu conheço várias delas. Eu conheço gente ali que ganha salário mínimo. Aí imagina uma atualização que vai chegar naquele bairro ali a 150%. Então é uma espécie de aluguel, é outro aluguel para uma pessoa que ganha salário mínimo. Talvez por isso o atual prefeito se isolou, né? Ele mesmo é um alto ostracismo, quer dizer, ele não aparece, ele não dá entrevista, ele não fala o que está ocorrendo dentro da... E quando a gente fala de prefeito... Quando ele fala que está tudo bem. Está tudo bem, é como o governo federal também fala que está tudo bem, quer dizer, não entra no mérito do problema, né? no conceito do problema. Então ele foge da discussão. Tem que ser mais positivo, né? Foge da discussão. E quando a gente faz crítica, é o homem público, não é uma pessoa física. Claro. Isso tem que estar claro. A gente... Em primeiro lugar, isso. Claro, e eu sempre falo isso e vou falar mais uma vez. As 2 vezes em que eu me referi à pessoa física, né, a Paulo Garcia, foram nas 2 oportunidades em que o pessoal dos servidores municipais da educação fizeram um protesto na porta da casa dele. E eu me referi a ele defendendo ele e a família dele. Eu dizendo que lá não era local de fazer isso. Tem que respeitar a pessoa e tem que respeitar a família. E também os vizinhos, que não tem nada com isso. Quer fazer protesto? Vai lá onde ele trabalha. Não é, Renato? Exatamente. Concordo plenamente. Por aí. Vamos lá. Voltando, né? Eleições, domingo que vem. Tudo pronto, como se dizia antigamente, né? Para as eleições, né, Zé Rafael? Tudo pronto para as eleições. O que o senhor espera, professor, desses últimos momentos de campanha política no rádio, na televisão, nas ruas, nas entrevistas dos candidatos ao governo do Estado? Olha, não deve ter novidade, mas a novidade será feita pelo eleitor, né, que vai dar o seu parecer sobre os candidatos, e o eleitor tem uma oportunidade, quer dizer, ele vai ter a faca e o queijo na mão,
ele vai cortar o queijo, comer e aproveitar e cortar o rato, né? É importante, porque a eleição é uma oportunidade dele concordar, discordar, avaliar, certo? Ou reavaliar a administração pública. Isso é importante. O que você espera, Reinaldo? Ficar atento, Paulo, naquele resíduo do indeciso. Ele pode ser fatal no desfecho agora do processo eleitoral no primeiro turno. Vamos ver a pesquisa deste domingo. Nós estamos gravando na quinta, nós estamos no ar aqui no domingo. Saíram pesquisas hoje, sairão outras daqui até para quarta-feira. Vamos ficar atento no indeciso. O indeciso é aquele que não manifestou ainda intenção de voto, portanto, não foi captado na pesquisa, que é de intenção de voto. Vamos ver esse número aí, que isso aí pode decidir o jogo, Paulo. Para um lado ou para o outro, né? Exatamente. Para um lado ou para o outro. Ou pode concretizar a vitória do Marconi Perillo no primeiro turno, que é uma possibilidade real e concreta, como pode desequilibrar o jogo e jogar a decisão para o segundo turno, que aí sim é uma outra eleição. Porque os tempos são os mesmos, são 2 só. Aí a polarização fica real. Né? Então é uma outra situação. Que seria a grande novidade, seria termos em Goiás um segundo turno, quando até agora, aparentemente, a decisão virá no primeiro turno, ou seja, domingo que vem. Rafael, 30 segundinhos. O que você espera? Para mim é o seguinte, Marconi Perillo fica, desde 98 eu fiz um levantamento aqui, ele fica entre 46, foi o mínimo que ele conseguiu, entre 46 e 51,4%. Ou ele vai ser eleito no primeiro turno, ou vai passar muito próximo disso. Tá, e passando próximo disso, professor, para a gente encerrar, expectativa para o segundo turno. Tem alguma diferença haver uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo colocado que vão para o segundo turno, ou a distância facilita para o primeiro? Facilita para o primeiro. Quer dizer, a tendência mostra que quem ganha no primeiro turno, fatalmente ele vai faturar o segundo turno em primeiro lugar. É muito difícil ocorrer o contrário. E principalmente quando os 2 candidatos do segundo turno vão ter o mesmo espaço, vai ter mais oportunidade para aquele que está na preferência do eleitor. Tá bem, vamos esperar, vamos aguardar, né? A gente espera, como disse o Show, como disse o Reinaldo também, que você, eleitor, telespectador, né, tenha toda a tranquilidade, né, Reinaldo, fazer uma avaliação dos horários políticos, do trabalho que cada um desempenhou nas suas áreas, né, porque os principais têm experiência na área executiva, né, os que estão na frente das pesquisas, basta você avaliar o que um fez, o que outro fez e decidir o que você considera que seja melhor para você e para todos nós. Professor Wilson Ferreira da Cunha, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Prazer todo meu. Boa noite a todos. Obrigado também, Reinaldo Rocha. Obrigado por ter vindo, Rei. Prazer foi meu mais uma vez estar aqui com você, Paulo. Leve, como sempre, nosso abraço para a dona Ângela. Com certeza. Para os meninos e para os meninos dos meninos. Tá certo. Vamos embora, senhor Rafael. Vamos lá, Paulo. Eu quero parabenizá-lo. Você é aniversariante da semana, né? A Helena também, nossa maquiadora. Parabéns, você como um grande amigo. 27, né? Deste domingo, 28. Então, obrigado. Mais uma vez. Um grande amigo, grande jornalista, né? Foi a pessoa que me lançou. Muito obrigado, em nome de toda a equipe. Você tem muitos anos de vida. Obrigado. Afinal de contas, você mantém uma estrutura grande, mantém pessoas, né? Famílias. Isso é muito importante. Para mim é uma alegria muito grande trabalhar ao seu lado. Obrigado. E para mim também, né? Ter vocês como companheiros, né? Muitos, como você, por exemplo, de 11 anos, o Oloerte, João, Saulo e tantos outros, Maria José, né? E tantos outros que chegaram depois e continuam aqui com a gente. E a gente espera poder estar junto durante muitos e muitos anos, sempre com muita saúde, né, Reinaldo? E pessoalmente, né, a gente se conhece desde 1981, quando lançamos a parte do Jornal Popular, a página de opinião. A página opinião. Se conheceram então, Caderno 2. Criança. É isso, obrigado a você, obrigado pela companhia, uma boa noite. Até a semana que vem. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.